Polícia Federal substitui delegado que investigava Lulinha e o roubo a aposentados e pensionistas. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, sente o cheiro de interferência política. A Polícia Federal apresentou essa nova coordenação, ao ministro André Mendonça, que ficou um pouco ressentido porque ele não foi avisado previamente. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como nós temos visto, uma reviravolta inesperada colocou o Supremo e a Polícia Federal em rota de colisão. O ministro André Mendonça foi surpreendido em plena audiência com a notícia de que o delegado que comandava o inquérito envolvendo Lulinha havia sido afastado, um movimento estratégico do qual o relator sequer foi avisado. Diante das explicações oficiais consideradas vagas e insuficientes, o magistrado André Mendonça agora estuda medidas de reação. Mas a pergunta que não quer calar: o que motivou essa troca repentina e silenciosa nos bastidores de Brasília? A resposta pode mudar completamente o rumo do processo. Tiago, foi para dar explicações, ao ministro André Mendonça sobre uma troca que a Polícia Federal fez na coordenação da Operação Sem Desconto, que é a que investiga a fraude do INSS. Então, essa reunião que aconteceu hoje foi pela manhã, durou um bom tempo, inclusive. A Polícia Federal apresentou essa nova coordenação, ao ministro André Mendonça, que ficou um pouco ressentido porque ele não foi avisado previamente. Então, qual foi essa troca exatamente? Esse caso saiu das mãos da Divisão à Repressão de Crimes Previdenciários e agora vai ser tocado pela coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Essa coordenação de inquéritos nos tribunais superiores faz parte da Coordenação Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, que é a mesma coordenação que cuida do caso Master, inclusive. Então, na prática, também, Tiago, com essa mudança, esse caso deixou de ficar nas mãos de um delegado específico que faz parte desse setor, que acabou sendo trocado, que estava acompanhando de perto, inclusive, toda a investigação envolvendo o Lulinha, o filho do presidente Lula. Pode chegar, a Polícia Federal trocou o delegado do inquérito do INSS que investiga Lulinha. É a apuração de momento do nosso César Feitosa, que já está com a gente aqui ao vivo. Peço desculpas ao nosso Sidney Rezende. Já a gente retoma para falar mais de operação. Agora, notícia quente passa na frente. Mais informações, por favor, César. Bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Roberta, a todos que nos acompanham. Apuração minha de Raquel Landim, de que a Polícia Federal trocou a chefia, o responsável pelo comando ali das investigações sobre o INSS, alterando inclusive o local onde ocorre a coordenação desse inquérito. Agora não passa mais a constar ali na coordenação responsável pelas questões relacionadas às fraudes previdenciárias. Agora isso tudo vai para a coordenação dos inquéritos dos tribunais superiores, que é o mesmo local onde circulam hoje aquelas investigações sobre as fraudes do Banco Master. E, portanto, tem essa troca da chefia do INSS. E o contexto mais importante disso é que o delegado Guilherme Figueiredo Silva, que era aquele que comandava a investigação desde julho do ano passado, e cuja atuação vinha gerando alguns questionamentos, especialmente ali dentro do governo Lula, porque foi sob a gestão dele que a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, as quebras do sigilo do Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula. E então ele deixa agora o comando dessa investigação sobre as fraudes do INSS e passa para um delegado colega, que agora vai ser o novo responsável por essa condução desse inquérito. Essa decisão da troca, ela foi comunicada hoje, durante uma reunião de quase 2 horas, entre os delegados novos responsáveis por essa investigação e o ministro André Mendonça no gabinete do ministro no próprio Supremo Tribunal Federal. Foi uma reunião longa em que foram apresentados, então, esses novos coordenadores, os delegados que passam agora a ser os responsáveis por essa investigação sobre as fraudes do INSS. A gente vinha apurando já, Roberto, um bastidor, desde a semana passada, que havia um movimento dentro da própria Polícia Federal para tirar Guilherme e outras pessoas dentro do escopo dessas investigações. E o argumento interno ali que é utilizado é que esse inquérito sobre as fraudes do INSS deveria correr numa outra coordenação dentro da Polícia Federal, uma adequação formal que ensejaria também
a troca de seus integrantes. Mas nos bastidores o que se tem é uma insatisfação grande relacionada à forma como o Guilherme vinha conduzindo esse inquérito, muito por causa desse foco que foi criado ali dentro do inquérito sobre o INSS, sobre o próprio Lulinha. Isso que vinha sendo um dos grandes problemas eleitorais do presidente Lula, muito utilizado esse argumento, né, de que Lulinha teria suposta participação nas fraudes do INSS por causa dessa relação que ele manteve com o careca do INSS. Isso foi muito utilizado durante a CPMI do INSS, e essa é uma das questões colocadas ali por integrantes do governo como um dos motivos pela queda da aprovação do governo Lula nos últimos meses. Essas informações vinham trazendo novamente questões relacionadas à corrupção para dentro da gestão petista. Então, essa troca foi oficializada nesta manhã, nessa reunião, pelo que nós conseguimos apurar também. Os novos investigadores também puderam falar, foi um grupo de investigadores ao gabinete do ministro André Mendonça nesta manhã. Eles puderam passar, então, umas atualizações sobre esses dois principais inquéritos que estão hoje no Supremo, caso Master e caso INSS. Então, essa confirmação agora de que a equipe responsável pela investigação do INSS e que foi responsável pelo pedido e aprovação no Supremo das quebras dos sigilos do Lulinha acaba de ser trocada por decisão da direção da Polícia Federal, pegando ali de surpresa o ministro do Supremo Tribunal Federal e sua equipe. E o assunto envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e candidato à presidência, durante uma entrevista, Flávio diz que Zema se precipitou ao criticá-lo por áudio a Vorcaro. Veja só o que foi dito por ele. Ele se precipitou, se ele me conhece, ele sabe que não tem nada de errado. Ele foi induzido ali a erro, eu acho que no afã de querer ser o primeiro a falar alguma coisa, né? Mas normalmente o mineiro tem mais calma na hora de falar, né? Eu até estranhei o Zema ter essa velocidade toda. Ali ele tem que ser, o mineiro é a pessoa que pensa mais, que raciocina, né? Que avalia a situação, depois se posiciona. É um perfil prudente, um perfil que acho que é importante estar na política. É óbvio que eu acho que ele se precipitou, né? E os esclarecimentos que eu trouxe, eu espero que tenham feito ele refletir sobre isso. Suado do Brasil, importantíssimo você assistir esse vídeo até o final e tirar suas conclusões dessa questão de dinheiro de Vorcaro para financiar um filme sobre a vida de Bolsonaro intermediado pelo Flávio. Então escute bem. Primeiro, o PT não tem moral para acusar ninguém de nada. Já viu aquele ditado, mais sujo do que pau de galinheiro? Esse é o PT. E eu provo. Começar pelo chefe, Lula. Ele foi condenado em todas as instâncias por roubalheira. Ele não foi absolvido, ele é um descondenado na caneta com a conversa fiada que o foro não era Curitiba e tinha que ser Brasília. Ele foi condenado em todas as instâncias por roubalheira. Essa é a verdade. Agora vamos ver o PT. O PT não assinou a CPMI da roubalheira dos aposentados. Depois, ele com seus amiguinhos controlaram a CPI, impediram que os ladrões que roubaram as pessoas idosas fossem convocados e enterrou o relatório que ia pegar essa cambada de ladrões. O PT não assinou a CPI do Banco Master. É estranho, já que o Banco Master tem envolvimentos com Bolsonaro e sua família, era para o PT inteiro assinar. Vamos para a verdade? As figuras graúdas do PT com envolvimento com o Master, vamos lá? Guido Mantega, petista graúdo, tinha um contrato de assessoria com o Banco Master de R$1 milhão por mês. 2, olha aqui, eu estou mostrando para vocês, tá? Lewandowski, ex-ministro de Lula, que foi ministro da Justiça, o escritório dele recebeu 5 milhões do Banco Master. Tem mais? Tem. O líder do PT no Senado, senador da Bahia, Jacques Wagner, a nora dele recebeu milhares de grana de empresas de Vorcaro. Parou por aí? Não, tem mais. O governo da Bahia, governo petista, pagou entre 2023 e 2026 milhões de precatórios ao Banco Master. Parou por aí? A COP30 pagou a uma empresa 350 milhões para o aluguel de navios. O cara é sócio de Vorcaro. Parou por aí? Lula teve encontros secretos com Vorcaro pelo menos umas 4 vezes. Como é que um presidente tem encontro secreto fora da agenda com um cara? Não é estranho? Então, petistas, PT, vocês não têm moral para acusar ninguém. Agora vamos para a questão do Flávio. Eu não vou fazer juízo de valor, nem vou julgar o Flávio por vazamentos seletivos. Sabe por quê? Eu sou vítima dessa porcaria. Vazaram conversas minhas particulares com Bolsonaro para me denegrir diante da opinião pública. Aprenda, pessoal. Aprenda. O Estado
ele tem a obrigação, o Estado tem a proteção, a guarda, a custódia de tudo que envolve o inquérito, ok? Quem é que permitiu vazamentos seletivos? Alguém da Polícia Federal que é responsável. André Mendonça é um homem justo, honesto e limpo. Tem que investigar quem permitiu esse vazamento seletivo. A Polícia Federal tem a custódia disso, minha gente. Isso aqui é muito sério. No ano da eleição, isso é sério demais. Agora tem outro dado interessante. O Flávio não recebeu nenhuma grana pessoalmente. Foi criado um fundo americano exclusivo para captação de recursos para a produção desse filme. Não teve grana na mão de Flávio. O dinheiro direto para um fundo americano. E lá, meu filho, bota uma nota fria para ver se não vai para cadeia. Não é fundo brasileiro, não. Não passou grana na mão de Flávio. Então, eu não vou fazer juízo de valor por vazamentos seletivos, porque eu sou vítima dessa droga. Vamos esperar a conclusão de tudo. Agora, presta atenção aqui comigo. Quando o Bolsonaro era presidente, que ele ganhou joias de presente do rei da Arábia Saudita, o Grupo Globo, durante 6 meses, massacrou Bolsonaro, insinuou corrupção e roubalheira. Depois veio o TCU e disse, não tem nada ilegal, é personalíssimo do presidente da República. Agora escuta, esses casos que eu mostrei aqui dos graúdos do PT com o Banco Master, quanto tempo você viu na Globo? 1 dia, 2, sai do noticiário. Por que será? Será que é porque, uma pergunta, uma conjectura, o Lula, o governo dele manda centenas de milhões para a Globo? Vamos ver quanto tempo vai ficar essa história de Flávio no noticiário da Globo. É para você observar. Eu termino falando, eu não vou fazer juízo de valor de ninguém por vazamentos seletivos, porque eu sou vítima dessa porcaria. Vamos esperar o final da história. Veja também um pronunciamento de Eduardo Bolsonaro a respeito dessa grande polêmica envolvendo o seu irmão Flávio Bolsonaro e o filme de seu pai. Presta atenção. Vocês estão vendo o que está acontecendo. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal, nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas, se apegando a termos técnicos, para tentar manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, ou sugerindo, que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira. Eu acho que nada melhor do que vir aqui a público falando diretamente com vocês, que é muito melhor do que passar pelo crivo do Intercept, do que será publicado, porque eu já sei que eles estão na maldade, e dar os devidos esclarecimentos. Vocês lembram uma vez que eu lancei um curso chamado Ação Conservadora? Tem um tempo atrás, alguns anos. Pois bem, nesse tempo estava nascendo o sonho de fazer um filme da história do meu pai. Uma sugestão do Mário Frias, que é alguém da área e tem competência para colocar diante um filme desse. Naquele tempo, a gente sonhava em contratar estrelas de Hollywood, como Jim Caviezel, mas sabíamos que seria muito difícil. Com o dinheiro dos recursos da Ação Conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguirmos um investidor, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Que eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim. Estava chegando no final desse contrato, nós iríamos perder o diretor de Hollywood, quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo um pool, vários investidores. Então, não tem nada além disso. A essa época, o meu contrato era com a produtora, que basicamente disse o seguinte: Eduardo, bota esse dinheiro aqui, como o risco está 100% seu, eu vou te garantir você ser diretor executivo do filme. Mas depois, quando a gente colocou o pé no chão e que a gente viu diante da possibilidade que nós estávamos e da perseguição sofrida no Brasil, fizemos toda a estrutura fora, nos Estados Unidos, para não sofrermos perseguição. Se o Brasil Paralelo, que não fez um filme sobre Bolsonaro, já foi censurado previamente em 2022, imagine dizer
um filme sobre a história do Jair Bolsonaro com grandes estrelas de Hollywood. Certamente, isso não iria adiante no Brasil. Então isso foi feito lá nos Estados Unidos. Quando essa estrutura passou a ser uma estrutura de fundo de investimento, começou a ter outra estrutura, eu saí dessa posição de diretor executivo, que era o contrato antigo com a produtora, e passei então a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais para que um ator pudesse me representar no filme e depois eu não processasse o filme. Basicamente, em linhas gerais, é isso daí. Ou seja, quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro é mentiroso. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro deste fundo que foi criado nos Estados Unidos está mentindo para você. Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora, mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu. Eu acho até que nem foi corrigido esse dinheiro, inclusive. 100% do risco, 50 mil dólares para mim faz falta. É por isso que a gente conseguiu confeccionar esse filme. Então, nada melhor do que a verdade. Intercept, pare de querer manipular as pessoas e soltar a conta-gotas esse assassinato de reputações. E para finalizar aqui, me ocorreu na cabeça, eles poderiam fazer isso na véspera da eleição, sem nos dar a chance de defender. Só que como foi solto que a estreia do filme Dark Horse, né, nome em inglês inclusive, da história do Bolsonaro, estava sendo programada para 11 de setembro, eles resolveram antecipar isso tudo, porque o filme poderia ser e será um grande sucesso. Uma peça de Hollywood que conta com diversos atores de renome. Já falei algumas vezes aqui, não está aqui mais na minha mão, mas Jim Caviezel, que fez Sounds of o Som da Liberdade, representou Jesus Cristo no Paixão de Cristo, filme feito junto com Mel Gibson. Tem gente que fez X-Men, gente que fez Prison Break, tem gente que fez Missão Impossível. Todas essas pessoas fazem parte do elenco do filme do Jair Bolsonaro. A gente não podia ser irresponsável de deixar toda a nossa estrutura no Brasil. Eu não preciso nem me alongar nessa parte, né, pessoal? Então é isso daí. O Intercept tenta mais uma vez assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro e a minha própria. E aqui fica para vocês a verdade. Se você gostou, eu peço por favor para curtir esse vídeo nas nossas plataformas, nos seguir nas redes sociais e entregar ele para o maior número de pessoas possível, para que assim a gente consiga desbancar mais uma fake news. Certamente não foi a primeira e não será a última. E eu quero crer que nós teremos o seu apoio para continuar entregando a verdade. Não houve nada de ilegal. Eduardo Bolsonaro não é bancado por Daniel Vorcaro e não recebeu um centavo do fundo de investimentos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Bom, pessoal, como vocês acabaram de ver, de um lado, a troca misteriosa de um delegado que mexeu com o STF. Do outro, cifras milionárias e os bastidores de um filme que sacudiu a política. E esse jogo, nós sabemos que está muito longe de acabar. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, também não se esqueça de deixar o seu like, para que isso venha me incentivar a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Beleza? Deixa o like e também deixa o seu comentário aí abaixo, que eu estarei lendo e respondendo a cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.